paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde para todos vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos para mais uma palavra abençoada que Papai do Céu nos deu neste dia de hoje. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 até o 11. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma breve oração, irmãos, agradecer a Deus por essas misericórdias, pelo amor infinito dele para com as nossas vidas, amém? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto em nome de Jesus pelas tuas misericórdias, pelo teu amor infinito. Pai das luzes, Pai de todas as nações, venho a ti pedir-te perdão, meu Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, minhas iniquidades, pecados por pensamentos, Pai, por palavras e por ações. E, Senhor, eu venho te agradecer pela minha vida, pela vida dos meus, pela vida daqueles que vão entrar neste vídeo, meu Pai, nessas plataformas, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um deles, meu Pai. Pai, que essa palavra, meu Pai, seja instrumento, meu Pai, de libertação, purificação, Senhor, direção para aqueles, meu Pai, que estão necessitando de ouvir a sua palavra pura e verdadeira, meu Pai. Santo e misericordioso, eu te louvo e te agradeço, Jesus, pelo seu amor infinito. Glórias eu te dou em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é Pai, só o Senhor é santo, só o Senhor é que fala, meu Pai, com as nossas vidas, com tudo que é nosso, meu Pai, com a nossa parentela, com nossa família, meu Pai, com todos, meu Pai, com nós mesmos, Senhor. E, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, obrigado. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor infinito, obrigado, meu Pai, pelo Senhor estar sempre falando conosco, meu Pai, nos direcionando, nos mostrando, meu Pai, onde está o certo, onde está o errado, para que lado temos que ir, meu Pai, qual direção temos que tomar, meu Pai, abrindo nossos olhos, abrindo o nosso coração espiritual, nossos olhos espirituais, abrindo a nossa mente, Senhor, para que possamos, meu Pai, na obediência, na direção, seguir aquela direção que o Senhor está nos mostrando. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que conhece o profundo, o oculto e o escondido, meu Pai. O Senhor sabe o que está guardado dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, meu Pai. Tu conheces tudo, tu nos conhece da cabeça à planta dos pés. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, meu Pai. O Senhor conhece, meu Pai, nos conhece, meu Pai, de dentro para fora e de fora para dentro, meu Pai. E eu te louvo, eu te agradeço. Obrigada, Deus amado, Deus grandioso. Obrigada pelo Senhor se importar com as nossas vidas, com as suas criaturas, meu Pai, que hoje somos chamados de teus filhos, meu Pai, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Oh, aleluia! Obrigada, Jesus, obrigada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, por mim, por todos aqueles que vão entrar nesse vídeo, vão se alimentar desta palavra. Aleluia, Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 4, Gênesis 4, versículo 3 ao 11. Caim e Abel é o título.
E aconteceu, depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clamou a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é criador dos céus e da terra. Não há outro além de ti, Senhor. Espírito Santo, fale o que o Senhor quer falar para os teus filhos, para todos nós, Senhor. Traga-nos a revelação desta palavra, porque tu és um Deus santo, poderoso, criador dos céus e da terra e de tudo que há nelas. Amém. Irmãos, aqui, Caim, pela inveja que estava no seu coração, né? A inveja que já estava impregnada no coração dele, só faltou uma gotinha, né? Foi que Deus rejeitou o sacrifício dele, né? Com os cereais da terra, né? E aceitou a de Abel, se agradou, e Caim, como se diz, mostrou, revelou, né? O que estava dentro de Caim já para explodir, né? Então ele já estava com a ponta de ciúmes por Abel e só faltou uma gotinha para entornar o copo, né? Porque ele simplesmente era o mais velho, ele tinha o direito da primogenitura, mas o que Abel tinha, né? Ele era o segundo filho, né? Ele já não tinha os direitos que naquela época a primogenitura tinha, né? Mas mesmo assim, Caim, por Deus ter aceitado a oferta de Abel, Caim se irou. A inveja que ele sentiu foi tão grande que descaiu o semblante dele, como Deus fala, né? E o mais interessante aqui nesta palavra é que quando Deus, ele mata seu irmão, né? Os dois vai para o campo e ele lá mata seu irmão. E quando Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão? Ele não se arrependeu, né? Ele ainda fala, como se diz assim, como que eu posso dizer?
sem arrependimento e todo grosseiro, né, para Deus. E disse, ele fala, e ele disse, Deus pergunta para ele, né, no versículo 9, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então, assim, ele não se arrependeu. Ele quis esconder de Deus, né? Pela misericórdia, glória a Deus, não é nem pela misericórdia, glória a Deus, que Deus conhece os filhos dele, né? As criaturas dele, conhece o profundo, o oculto e o escondido. E para nossos dias de hoje, irmãos, quer dizer, tanto é, né, que foi passando assim, tem vários livros, né? Eu só peguei alguns aqui também, né, sobre a inveja. A inveja, né, que deixa a pessoa os ciúmes, a inveja do outro, né? Igual Caim matou Abel, o rei Saul tentou matar Davi porque as pessoas estavam mais aclamando a Davi, né, do que a Saul, né? E os irmãos de José também, assim, foi um pouco culpa de Jacó, né, por ter dado a José, né, aquela túnica, tudo, né, assim, ter a sua preferência, né, por José, né, mas os irmãos ficaram possessos de inveja de José, né. Tem também a Acabe, né, que quis a vinha de Nabote, mesmo Acabe tendo outras vinhas, com certeza um rei, né, tendo outras vinhas maravilhosas, mas ele invejou a de Nabote, ofereceu tudo e Nabote não quis vender. Aí, como se diz, Acabe não teve a coragem de fazer nada com Nabote, né? Acho que talvez nem tenha passado pela mente dele, né? Tomar a força. Mas veio a mulher dele, né? Que era Jezabel, que tinha, como se diz, que servia o deus Baal lá, o deus lá, aquele deus lá pagão. Então tinha maldade, né? Desses deuses. E falou para ele, quer dizer, foi lá e pegou a força, né? Mandando matar Nabote para pegar a vinha para o esposo dela, né? E Acabe não fez nada, né? Como se diz, opa, consegui, nem precisei sujar minhas mãos. A esposa sujou por ele, né? E também teve Penina, né? Que Ana era estéril, né? Deus fechou a madre de Ana. E Penina já tinha um monte de filhos, mas mesmo assim ficava apurrinhando a vida da Ana, porque a Ana era amada pelo esposo, né? E onde que Penina sentia inveja de Ana, né? Por isso que ela apurrinhava tanto a vida da Ana. Então, assim, a gente vai olhando no decorrer dos tempos, né? E tem vários outros aqui na palavra, né? Dentro da Bíblia, né? Que não me veio à memória, mas me veio esses. Que a inveja. A inveja. E nos nossos dias hoje atuais, né, tem muitos que, como se diz, matam por inveja, destrói famílias por inveja, mexem com obras ocultas por inveja, porque vê aquela pessoa, tem a pessoa com uma coisa, às vezes financeira, ou às vezes um casamento, ou às vezes até os filhos, ou às vezes uma beleza, né? Às vezes até tem gente que inveja o cabelo da outra, um nariz bem feito da outra, uma boca, um sorriso, um dente, ou o corpo bem feito. Sente inveja e não se policia, né? Porque nós temos que igual o Lúcifer, ele teve inveja de Deus, né? Ele queria ser igual a Deus, queria fazer o trono dele acima de Deus.
E ele foi criado por Deus, né? Ele foi um anjo que Deus criou, né? Lindo, cheio de qualidades, né? Cheio de unção, tudo, mas invejou a Deus. Então, esse chato, né? Caiu, Deus jogou ele lá do céu aqui para a terra, né? E aí ele fica apurrinhando os filhos de Eva, né? Que somos nós, né? Aí joga esse sentimento, né? De inveja, todos os sentimentos ruins, vem tudo dele, né? Ele jogando, que ele, né? Como se diz, jogou, né? E teve tantas, né? Teve os anjos caídos, né? Que dormiram com as filhas de Eva, né? As filhas de Deus. E tiveram, como se diz, aquelas povos, né? Aquele povo bizarro, né? Vou dizer assim, aqueles gigantes e etc, etc, né? E fora esses sentimentos estranhos, né, gente? Então, assim, não foi que o ser humano nasceu com ele, né? Já veio, né, do inimigo, porque a dona Eva comeu aquela fruta, né, e deu, quer dizer, nem ela, vamos dizer que nem foi ela assim, né, porque quando ela comeu não aconteceu nada, mas quando Adão abriu a boca e comeu, aí tudo mudou. Então aí a gente conhece o bem e o mal e vem todas essas coisas, né, que aí abriu as portas para a maldade entrar, né, os sentimentos do capiroto que já estava aqui na terra, né. E hoje em dia, meus irmãos, tem muitos dentro da casa do Senhor adorando no púlpito e etc, etc, ou sentadinhos no banco e tá com o coração cheio de inveja, cheio de malícia, né? Cheio de ciúmes. E nós temos que ter cuidado com esses sentimentos. Quando começar a sentir que tá estranho, comece a orar e pedir a Deus que o seu coração não foi criado para ter esses sentimentos, mas sim para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Porque pela inveja, por desejar o que é dos outros, invejar o que é dos outros, querer o que é dos outros, querer ser como a outra pessoa, querer até, tem pessoas que têm tanta inveja que quer roubar a identidade da outra, quer ter os jeitinhos da outra, o jeitinho de falar, o jeitinho de se movimentar, quer andar, como se diz, quer se caracterizar, né, assim, se vestir, tudo do jeito da outra pessoa. Isso aí nunca vai dar certo, porque cada um tem a sua essência, cada um é cada um. Então Deus já fez todo mundo com as suas digitais diferente. Então pode tentar imitar, pode tentar, mas nunca vai ser igual, nunca. Porque Deus dá diferenciação para cada um de um jeito. E nós temos que pedir a Deus para nos livrar desses sentimentos, porque a partir desses sentimentos, que se for deixando e enlastrando, vem uma morte, morte eterna, morte espiritual, E a pessoa fica vivendo nessa terra sempre querendo copiar, porque vai querer mais e mais e mais. E se ela fixar tanto numa pessoa, ela é até perigoso querer fazer até uma morte física com aquela pessoa, para ver se supre a necessidade de ser igual àquela pessoa, ou de ter o que aquela pessoa tem. E às vezes quando não consegue, então, como se diz, melhor que aquela pessoa não esteja aqui para mim ser única aqui. Só que isso é pecado, só de pensar. Porque por mais que pense e não fale na lei, né, no Antigo Testamento, pensava, mas não falava, estava ok, né? Mas depois que Jesus veio,
E ele fala, só de pensar, você já está pecando. Porque o pensamento está lá no cérebro, lá na mente, aí desce para o coração e vai para as mãos, né? Para a prática, né? Então, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vamos nos humilhar nos pés do Senhor. Faça propósito, faça jejuns, faça leituras da Bíblia para tirar toda a inveja, todos os ciúmes do seu coração. Porque sei que tem muita gente que vai entrar nesse vídeo que tá com esse sentimento. E esse sentimento está te acabando, porque você está querendo mais e mais, está mexendo até com obras, com ocultismo, para tentar diminuir a outra, para tentar você crescer, só para poder querer ser mais que a outra pessoa. Cuidado. Eu sinto de Deus te falar isso. Cuidado. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer com o nome dele, não se deixa. Deus, ele sabe o oculto, o profundo e o escondido. Ele revela, pela misericórdia dele, ele revela, ele fala. Tem muitos aqui que são invejados, tem aqueles que são invejados sem provocar a inveja no outro. Só da pessoa existir, como se diz, só de respirar já provoca inveja no outro, mas tem aqueles que ficam se expondo, se expõe nas mídias sociais, se quer sempre tá falando, mostrando o que tem, o que não tem. Isso aí é tipo uma carência de aceitação nesse mundo, querendo que as pessoas o aceitem pelo que tem. E isso não é bom, porque tem aqueles que têm, como se diz, os olhos seca a pimenteira, que aí começa a secar a sua vida, começa a te drenar, porque você tá dando munição para o inimigo, para você ser invejado e ser, como se diz, ser drenado. E se a pessoa tem esse tipo de coisa de querer se mostrar, então, assim como se diz, Deus, ele dá, né, uma cobertura pra gente, ele nos protege, né, ele nos blinda desses tipos de pessoas, os dos olhos seca a pimenteira, mas aqueles que ficam provocando, aí Deus deixa ele, como se diz, receber o que ele tá querendo, né? Porque se Deus tá avisando já, com certeza eu não sou a primeira a estar aqui fazendo um vídeo, né? Fazendo trazendo uma palavra, né? Sobre inveja. Com certeza eu não sou a primeira, então essa pessoa com certeza já ouviu de várias outras pessoas também. Só que ela continua, parece que é tipo uma carência, é tipo uma seta maligna. Eu vejo isso como uma seta maligna, sabe? Que a pessoa, que o inimigo jogou na mente, no coração dessa pessoa, que ela precisa receber aplausos, que ela precisa ser o queridinho e a queridinha. Só que não caia nessa, não fique postando seus filhos, como se diz, seu carro novo, sua roupa nova, ou no restaurante que você foi, ou na sua casa. Não fique postando, não precisa. Para que as pessoas precisam ficar sabendo do que você faz ou deixa de fazer? Qual é o sentido de mostrar? Assim, eu quero só entender um pouquinho, como se diz, me dar um entendimento um pouquinho, o que você ganha mostrando isso. Só vai ganhar amigos falsos, só aqueles que vai achar uma coisa, vai se aproximar, ou você vai também ganhar muita inveja, porque ali você está expondo, tem os olhos seca pimenteira que, como se diz, está lá do outro lado do mundo, mas uma bela hora
a sua mídia social, como fala, o seu Instagram, o seu YouTube, sei lá, né, esse TikTok, sei lá, posta lá, sai um vídeo seu lá e a pessoa olha e tum, e você só sente os abalos. Aí você não entende o porquê que começa, como se diz, a tudo começar a dar errado, as portas se fechando, coisas perdendo, saúde se definhando. Aí por quê? Inveja, inveja, porque a inveja ela vai abrindo várias portas, né? O inimigo vai, e se a pessoa não se apega em oração e pedindo a Deus, mas só que Deus ele previne. E se a pessoa quer teimar de ficar fazendo o que Deus não quer que ela faça, se Deus já alertou tudo, então ele deixa a pessoa receber as consequências. Então, meus irmãos, quem gosta de provocar assim, cuidado. Recapitule, comece a orar e pedir a Deus para te tirar, te libertar desse espírito de querer ficar se mostrando, querendo mostrar as suas coisas. E aí, as pessoas que têm esse tipo de inveja que vão entrar aqui nesse vídeo, comece a orar para Deus para te libertar desse sentimento, que é um sentimento demoníaco, maligno. Isso não provém de Deus e isso não é do ser humano e não existe inveja santa, inveja boa. Não, inveja é boa, não. Tudo é inveja. Tudo, como se diz, vem os pensamentos, vem a vibração negativa para a vida da outra pessoa e para a sua vida. Por que aquelas pessoas que invejam a outra, elas até conseguem algumas coisas, mas depois tudo trava e começa a voltar tudo para trás? Por quê? Entendeu? Então, não caia nessa. Não caia nessa. Aqui na história, na palavra, vocês viram a que ponto chegou a inveja de Saul, dos irmãos de José, do rei Acabe, da Penina. A que ponto chegou a inveja de Caim por Abel? A que ponto chegou? Amém, meus irmãos? Deus é bom o tempo todo Deus é bom demais. Então, peça a Deus para te livrar dessa inveja, dessa maligna, dessa maldita inveja. Amém? Porque Deus é bom. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar grandes bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. O que Ele vê que nós merecemos, o que Ele vê que o nosso coração aguenta. Porque tem corações que não pode receber muito, porque se receber muito desvia. Então Deus dá o suficiente para ele viver. E tem uns que ele deixa até passar uns apertozinhos que é para estar sempre seguindo ele, porque senão, se der um pouquinho a mais, a pessoa já se acha, né? E aí não quer mais servir a Deus. Então vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a Deus misericórdia pelas nossas vidas. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E Ele deixou aqui, nesse livro que chama Bíblia, a boca dele aqui na terra, todos esses exemplos. Não foi exemplos de historinha contada com E. Foram histórias, tudo que aconteceu. Que é para a gente pegar esses exemplos e não trazer para a nossa vida, né? Coisas que, esse tipo de coisa, né? Para a gente ficar atento, né? E aqui ele abre nossos olhos. Como tem coisa que é para nós seguirmos, né? A maioria para nós seguirmos, né? A palavra.
todas as leis que o Senhor deu, né, assim, quando Jesus, e as leis também, não as leis abraâmicas que a gente vai seguir, né, assim, né, dos judeus lá, mas o que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou, nós aqui, falou, mostrou, tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Jesus foi crucificado também, aquelas pessoas lá sentiram a inveja dele, com certeza, da sabedoria dele falar, né, como ele falava também, ali com certeza tinha muitos que invejavam ele, por ele falar das coisas do céu tão, né, das coisas espirituais tão profundamente, né, e falar a verdade também, né, trazendo a verdade. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus para nos ajudarmos a sermos crentes de verdade e não crentinhos cheios de mimimi, não, crentes que não se deixam se levar por sentimentos, esses sentimentos podres, que é inveja, que é malícia, que é ciúmes, até rancores também, né? Vamos jogar junto, assim, como de tudo no pacote da inveja, rancores também. Que Deus nos livre, nos guarde, nos proteja. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom. Vou deixar vocês com essa palavra. Leiam de novo, Gênesis capítulo 4, do versículo 3 até o 11. Se vocês quiserem ler o capítulo 4 todo, leiam, é uma bênção, né? Vamos ser abençoados, né? Quanto mais a gente lê, mais instrução a Bíblia está nos dando, mais palavra está entrando no nosso coração e na nossa mente, né? Então leia o capítulo 4 todo, ou então do versículo 3 até o 11. Fique a critério de vocês. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Nos guarde, Jesus.